horário em que estiverem nos assistindo. Vamos para mais uma redação, uma aula de redação técnica. Vamos aqui compartilhar, vou compartilhar a minha tela para que fique mais fácil vocês acompanharem o meu raciocínio. Estou aqui com duas colegas que estão participando ativamente aqui comigo e vão participar aqui no decorrer da aula, Isadora e Aline, tá bom? Isadora e Aline, boa noite. Boa noite. Vamos lá, então, garotas. Pessoal, no sábado, na nossa aula presencial, nós estávamos usando o Manual de Redação da Presidência da República 2018, na sua terceira edição, para tratarmos de ofício. E surgiu uma dúvida. Nós já tivemos aula sobre correio eletrônico, sobre e-mail, que se tornou um dos principais meios de comunicação hoje, não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito empresarial, no âmbito corporativo. E ele também consta do Manual de Redação da Presidência da República. Aí eu prometi para as alunas que eu ia passar por esse material para abordarmos se o que nós estudamos, de acordo com o livro que estamos acompanhando, se ele coincide as mesmas normas com o Manual de Redação da Presidência da República, esta que é a terceira edição, que foi aí atualizada e ampliada e foi publicada em 2018, tá bom? Vamos só começar aí, para quem não tem muito costume com esse manual, só para localizar, observe o seguinte. Esse manual de redação da Presidência da República, ele já está na sua terceira edição. Então, vocês veem, em 1991, teve o decreto 100.000, de 11 de janeiro de 91, que propôs essa formatação desse manual na intenção de rever, atualizar e uniformizar e simplificar as normas de redação de atos e comunicações oficiais. Então, vocês vejam, foi muito trabalho de toda uma equipe. E esse trabalho resultou aí num texto bacana, um texto conciso, que acaba trazendo um norte, acaba trazendo um direcionamento para quem trabalha no serviço público e até mesmo para quem trabalha no meio empresarial. Por quê? Porque a partir do que dita lá, você vai escrever com maior segurança. Para o pessoal da administração pública, né, Aline e Isadora, confere maior segurança, porque os atos da administração pública são publicáveis. Precisa haver essa transparência. Então, quando você segue um padrão, você vai se resguardar, não é? Então, esse manual, ele permite maior clareza, ele permite uma padronização na documentação oficial, tanto na sua produção quanto no seu cumprimento. Então, vejam, garante-se assim, segundo eles próprios, maior acessibilidade e assertividade aí aos atos públicos, tá bom? Só para a gente lembrar que a redação oficial ela é diferente da literatura, ela é diferente do texto jornalístico, ela é diferente da comunicação pessoal, da correspondência pessoal, por isso ela precisa de parâmetros. E quanto mais objetividade, mais clareza, melhor. Então, isso é observado na comunicação oficial, que são os documentos que transitam dentro das repartições públicas, mas também que pode ser observado aí pelas empresas, de forma a transmitir essa segurança para aqueles que utilizam os formulários, para aqueles que têm que se comunicar por meio de e-mails, no caso específico nosso hoje, trazendo aí maior clareza, uma padronização para o que você vai fazer de documentação ali dentro da empresa. Tá bom? Então, vocês vejam, correio eletrônico,
E nós temos aí o e-mail, que é a expressão em inglês desse termo, correio eletrônico. Então, vejam bem. Isadora, o que seria mesmo correio eletrônico? Vê para nós, por favor, só ler esse primeiro parágrafo para me ajudar, e aí, para eu ganhar um fôlego, e eu continuo explicando. A utilização do e-mail para a comunicação tornou-se prática comum, não só em âmbito privado, mas também na administração pública. O termo e-mail pode ser empregado com 3 sentidos. Dependendo do contexto, pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica. Vejam, pessoal, eu peguei todo esse conteúdo do manual de redação, inclusive no rodapé de cada slide, eu indico a página em que se encontra essa informação, caso depois vocês queiram ir até lá, ampliar os conhecimentos de vocês. Então, isso aqui é interessante, né? É bacana falar que o e-mail ele tem 3 sentidos, depende do contexto. Observe, como gênero textual, ele é considerado um documento oficial. Interessante isso. Nós ficamos com uma certa dúvida quando nós estudamos, se ele poderia ser usado como documento ou não. Mas nós vamos ver um detalhe que tem que ser seguido para que ele seja considerado documento daqui a pouco. Mas, enfim, ele pode ser considerado um documento oficial. Se ele é documento, né, pessoal? Olha aí, tem que usar uma linguagem adequada. Então, evitar o uso de linguagem incompatível. Ou seja, a linguagem tem que ser, como sempre falamos, clara, precisa e formal. Ele pode ser um endereço eletrônico, que a gente usa nos e-mails aí institucionais. Vejam, se forem servidores públicos, o e-mail tem que ter essa terminação, né? .gov.br. O e-mail que eu peço sempre para vocês me escreverem, ele tem lá .iftm.edu.br. É um e-mail institucional. Eu não sei se algumas empresas particulares também usam. Você tem um e-mail institucional, Aline? Lá nós usamos o Gov. É o Gov mesmo, né? Então são empresas que já, por vocês estarem em serviço público, vocês vão usar o Gov. E olha o outro conceito. Ele pode ser entendido também o e-mail como esse sistema de transmissão de mensagens eletrônicos, que tem baixo custo, é barato e é rápido, né? Então, ele se caracteriza por esse baixo custo e pela celeridade. Por isso, ele tem se transformado nessa principal forma de envio e recebimento de documentos. É interessante isso, né? Observarmos essa concepção que trouxeram para nós, de que o e-mail ele pode ter esses 3 sentidos: gênero textual, endereço eletrônico e sistema de transmissão de mensagens. Para nós, interessa o gênero textual, esse documento oficial que vai transitar aí e que seremos nós a elaborar esse documento. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Para que um e-mail seja considerado, para que ele tenha valor documental, o que é necessário? Aline, lê para nós a partir da segunda linha, por favor. O que é necessário? É necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade e validade jurídica da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Então, ele tem que ter essa certificação digital. Você, não, mas não tem. O destinatário pode reconhecer esse e-mail aí? Pode. O destinatário, a pessoa que vai receber o e-mail, ele pode considerar como válido esse e-mail, um e-mail sem certificação digital, ou com uma certificação fora dessas normas do ICP Brasil. Mas, se houver questionamento, aí vai ser obrigada a repetição desse ato
por meio de um documento físico assinado, ou vai ter que recorrer a esse meio eletrônico reconhecido pelo IPC. Pelo ICP, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Certo, pessoal? Então, veja, o órgão público, o ente público, ele não pode impor a aceitação do meio eletrônico se ele não atender esses parâmetros da ICP. Ok? Pessoal, agora olha a forma e estrutura. Essa forma e estrutura que eu coloquei aqui do lado, em azul, foi o formato que nós estudamos, que é o básico. Nós falamos, o ideal é seguir um formato básico no meio empresarial. Assunto, saudação, conteúdo do e-mail, saudação final, assinatura e cargo. No manual de redação da presidência, eles colocam assim, um dos melhores atrativos aí do correio eletrônico é porque ele é flexível. Não existe uma padronização, mas eles colocam, há algumas orientações a serem observadas. Então, eu acho que é bacana a gente seguir essa sequência e observar a estrutura que eles nos ditam. Por exemplo, olha lá no campo assunto. Vê para mim só o que eu destaquei de azul, Isadora, por favor. O assunto deve ser o mais claro e específico possível. Quem irá receber a mensagem identificará rapidamente. Quem a envia poderá posteriormente localizar a mensagem na caixa do correio eletrônico. Ok, então a mensagem, o assunto tem que ser o mais claro possível. Então, ao invés, por exemplo, de você colocar assim, assunto, reunião, você deve dizer agendamento de reunião sobre a reforma da Previdência. Ser bem específico em relação ao conteúdo, não deixar vago, não deixar geral. Essa é uma das observações que eu achei interessante, você ser preciso. Você ser bem específico no teor, no qual é o assunto daquele e-mail. Olha outra questão que eles colocaram, que essa aqui nós já havíamos colocado. Local e data são desnecessários, já que o sistema já apresenta essa informação. Na saudação, observem que eles colocaram o correio eletrônico, ele sempre vai iniciar por uma saudação. Já havíamos colocado isso. Mas você deve utilizar o vocativo conforme os demais documentos oficiais. Ou seja, usar senhor, senhora, ou prezado senhor, prezada senhora. Olha esse exemplo. Senhor coordenador, prezada senhora. Então, olha a formalidade que deve existir nesse documento. Chama-se atenção para isso. Tá bom? Então, aquele mesmo tratamento que a gente teve nos ofícios, de ter todo um padrão, toda uma elegância, todo um tratamento formal, ele segue aqui no vocativo. Olha o fecho. Aline, lê para mim esse primeiro parágrafo, por favor. Atenciosamente ao fecho padrão, em comunicações oficiais, com o assunto do e-mail, popularizou-se o uso de abreviações, como o ATT, e de outros fechos, como abraços, saudações, que, apesar de amplamente usados, não são fechos oficiais e, portanto, não devem ser utilizados em e-mails profissionais. Veja, o manual de redação trouxe isso. Nós já falamos sobre isso na nossa aula. Nós já falamos que, para começar, não usar abreviações. Ainda mais essa abreviação ATT, que é incorreta, né? No caso, seria AT.TE. Mas que o manual da presidência ainda fala, já que se trata de um documento, já que se trata de um ambiente profissional, não usar abreviações. Você vai escrever atenciosamente. Vimos que ele padronizou, em outro momento, na aula anterior de ofício, padronizou atenciosamente para pessoas que ocupem o mesmo cargo, ou se você estiver escrevendo para uma pessoa que esteja em função hierárquica menor que a sua, ou respeitosamente para alguém que esteja numa posição
superior, hierarquicamente à sua. Mas não usar essa questão de abraços, saudações, nada disso. Essas duas formas, atenciosamente e, se for o caso, respeitosamente. Ok, pessoal? Lembrando, então, que a linguagem dos textos dos correios eletrônicos deve ser formal, como a que você usaria em qualquer outro documento oficial. Certo? Outro detalhe aqui para nós, que o manual de redação, para o qual o manual de redação da presidência chama atenção, é o bloco de texto de assinatura. Ele fala assim, sugere-se que todas as instituições da administração pública adotem um padrão. Esse padrão, ele deve ter o nome completo do servidor, o cargo, a unidade, o órgão e o telefone do remetente. É claro que aqui no caso você vai usar o telefone do ambiente de trabalho, né? Sadora, alguma diferença do que havíamos estudado nesse trecho aqui? Você conseguiu perceber alguma coisa aqui no bloco de texto da assinatura? Não. Né? Lembrando que é aquela questão, aqui vale uma observação legal, que é o seguinte, as pessoas, por exemplo, às vezes falam assim, eu não tenho que assinar e-mail, não, porque já sai automaticamente lá que fui eu, sai que é o meu e-mail, procedeu do meu e-mail aquela mensagem. Só que no âmbito profissional eu tenho que colocar sim, inclusive com esses dados. Aí eu venho e coloco um traço para eu, né, mostrar que eu estava querendo assinar, não é, Isadora? Não, não temos traço para assinatura. Não temos traço sobre assinatura. Só para ver se está bem fixado isso. Apenas vou colocar, então, nome, cargo, setor, seção e telefone daquele setor em que você está alocado, que você representa. O telefone pelo qual eu posso entrar em contato com você, por exemplo. Ok. Um detalhe que nós não falamos e que o manual coloca, que eu achei interessante, é a questão dos anexos. Eu acho que nós falamos vagamente sobre eles. Por quê? Essa possibilidade de anexar documentos é uma das grandes facilidades que o e-mail tem, que ele traz. Então, vejam. Mas observe o seguinte, isso aqui eu achei interessante. Aline, lê isso que eu coloquei em azul, por favor, no primeiro parágrafo. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do anexo. Por exemplo, você vai colocar segue, vírgula, em anexo, vírgula, a planilha solicitada, ou a planilha para que seja a planilha a ser analisada. Enfim, se você for colocar um anexo, você deve fazer referência a ele. Você não pode simplesmente colocar um anexo sem mostrar, sem, né, se referir a ele, tá bom? E ainda fala assim, antes de enviar um anexo, você avalia. Ele é realmente necessário? Se eu puder colocar a informação no corpo do correio eletrônico, melhor. Se não, vai o anexo, mas com referência a ele, tá bom? E evitar o tamanho excessivo, né? Evitar reencaminhamento de anexos nas mensagens de resposta, ok? Os arquivos anexados devem estar em formatos usuais e que apresentem poucos riscos de segurança. Né? Por exemplo, se eu tenho um documento, ele já está concluído, não quero que se mexa nele, é melhor que eu envie em PDF, né, do que no Word, por exemplo. Então, são observações bacanas, interessantes, essas aqui eu considerei. E algumas recomendações que o Manual da Presidência traz para nós para encerrarmos esse tópico sobre e-mail. Primeira recomendação, Isadora. Sempre que necessário, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não esteja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. Isso é uma questão interessante, né?
Então, favor confirmar recebimento deste. Né? Se não tiver aquela confirmação de leitura eletrônica, que o próprio sistema, quando você faz a leitura, já pede que você assinale lá e que você confirme o recebimento. Então, este tópico é interessante. Aline, veja o outro que nós comentamos na última aula também, sobre ofício. Qual vai ser a recomendação da fonte, tamanho e cor dos documentos oficiais, Aline? A fonte é Calibri ou Carlito e o tamanho 12, cor preta. Ok, nós vimos isso, né? Tá, a fonte Calibre ou Carlito. Inclusive, eu passei esses slides meus hoje, estão todos em calibre, né? Ok, estão todos em calibre. Passem a usar que vocês vão ver que realmente fica mais nítido. Olha outro. Fundos ou papéis de parede eletrônicos. Vou usar na documentação oficial, Isadora? Não devem ser utilizados. Ok, não devem, porque não são apropriados para mensagens profissionais, além de sobrecarregar o tamanho da mensagem. Mais umas recomendações aqui. Observe, essas aqui vou passar rapidinho. A mensagem do correio eletrônico deve ser revisada com o mesmo cuidado que outros documentos oficiais. Gente, muito cuidado com isso. Revisem, releiam. Uma vez enviado o e-mail, ele não retorna. Né? Então, essa questão de reler os e-mails que elaboramos, ela é importantíssima. Outro detalhe, o correio eletrônico, ele dispensa manifestações emocionais, claro que é esse que estamos no ambiente de trabalho, né? Então, por isso, nada de ícones, nada de emotions, não usar esses recursos que demonstram sentimentos e emoções. Outra que essa eu gosto bastante, não é? Linguagem formal, não redigir mensagens eletrônicas, correio eletrônico com abreviações. Nem esses da internet, nem esses do internetês, como não, aqui, aliás, eles muito menos, né, pessoal? Mas linguagem formal, sempre bom enfatizar. E para fechar, Isadora, vou usar textos em caixa alta no meu e-mail? Não se deve utilizar, Por quê? pois denota a agressividade de parte do emissor da comunicação. Dá aquela impressão de que você está gritando com o outro, né? Uso de imagens no corpo do texto. Vou usar, Aline? Evite-se o uso de imagem no corpo do e-mail. Muito bem, não vou usar, evitem-se. Ok. Outro, não devem ser remetidas mensagens com tamanho total que possa exceder a capacidade do servidor, do destinatário. Então, quanto mais simplificarmos, melhor. Referência que usamos para essas observações, para essas considerações, foi o Manual de Redação da Presidência da República, atualizadíssimo, de 2018, a terceira edição, que está aí ainda, muitas pessoas ainda não têm conhecimento dela, mas, enfim, foi o nosso material de referência. E a atividade de hoje. Primeiro, você vai, após esses estudos que fizemos, indicar 3 tópicos que você considera relevantes que sejam observados na produção do correio eletrônico, o e-mail, e-mails oficiais. Segunda atividade, pensando no meio corporativo, pensando no meio empresarial, levante uma hipótese. Por que se torna interessante observarmos o que está contido no Manual de Redação da Presidência da República ao produzirmos documentos? Essa atividade está postada lá no Classroom, pessoal. Eu espero que vocês tenham assimilado muitos desses conceitos e possam empregar na escrita de vocês, possam escrever cada vez melhor, possam aprimorar a elaboração dos seus e-mails corporativos. Está bem? Então, um abraço, fiquem bem e até mais.
Caramba, aqui a gravação.